Eu comecei no piano muito antes de ser arquiteto. E desde então eu me apaixonei por Chopin, um romântico que faz qualquer um se embalar em suas composições melódicas, às vezes melancólicas. Essa que você está ouvindo é a valsa número 16, uma das mais de 30 compostas pelo gênio. As valsas são um gênero musical com uma característica única, a marcação em 3 tempos. Elas ficaram muito populares nos salões de festa do século XIX. Já as de Chopin são extremamente ricas em detalhes e, como um verdadeiro apaixonado, ele presenteava suas amantes com essas criações como cartas de amor. Mas ele vai além. Apesar de suas composições instigarem o contato a dois, suas valsas eram apreciadas apenas em salas de concerto. Na dança, a marcação segue o mesmo ritmo em 3 tempos, e a geometria dos passos também segue um padrão. O casal de dançarinos gira pelo salão desenhando uma forma simples, um círculo. Mas você deve estar se perguntando qual a relação de uma valsa com um vídeo sobre arquitetura. Assim como na música e na dança, há elementos na arquitetura que estimulam a atração física, o sexo. E é isso que vou investigar aqui. Por que os lugares dedicados ao prazer reproduzem alguns mesmos elementos? Quais cores e formas são exploradas nesses espaços? O que está presente em comum na arquitetura brasileira dos motéis e das casas noturnas? E o que pode ser tão sexy em nossa arquitetura com força capaz de atiçar os impulsos mais primitivos? Investigar como a arquitetura direciona as mais diversas emoções é meu maior fascínio. Neste episódio, eu vou mergulhar nos códigos presentes na arquitetura brasileira que são capazes de estimular um dos nossos principais instintos, o desejo. É na primeira infância que somos estimulados pelo universo das cores. Elas não só tornam o mundo um lugar vibrante e estimulante, como também nos ajudam a compreender tudo o que nos rodeia. É nesta fase que entramos em contato com as cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo. As cores mais básicas e puras, que quando associadas às frutas ou formas simples, como o triângulo, a circunferência e o quadrado, são a base fundamental para o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Soma-se a este fascinante mundo das cores o despertar do interesse em conhecer nossos limites, de desafiar e questionar regras, de se aventurar. Somos então apresentados aos mais complexos sentimentos do medo, da coragem e do prazer. Eu estou em São Paulo, em um tradicional parque de diversões. Vim investigar quais são os elementos que se repetem e, mais do que isso, observar qual a fórmula presente nesta arquitetura com força capaz de despertar as mais variadas emoções, mas em especial a tensão e o medo, o prazer e a satisfação. É na infância, com as primeiras trocas sociais, que os parâmetros do que pode e do que não pode nos são apresentados. E, curiosamente, para muitos de nós, o que é proibido torna-se mais desejável, o que nos leva ao impulso de quebrar regras para reafirmar a nossa liberdade e autonomia. Com a combinação explosiva de luzes frenéticas e cores primárias vibrantes, por todos os lados, os estímulos arquitetônicos em um parque de diversões despertam a fantasia e a criatividade, um misto de emoções intensas como a euforia e a ansiedade, e às vezes com uma forte injeção de adrenalina. Nesse universo, a excitação ativa a resposta do corpo a uma situação de risco, mesmo que controlado. O exagero de cores e elementos arquitetônicos somados a uma deformação da realidade transportam para um mundo fantasioso e onírico. O lúdico e a exposição ao risco caminham juntos, e uma montanha-russa é um dos grandes exemplos disso.
Agora, por que alguns desses mesmos elementos se repetem na arquitetura do sexo? Coincidência ou não, os sedutores luminosos são a marca dos motéis e casas noturnas, desde que a luz elétrica foi inventada. Das casas com luz vermelha aos neons em movimento, o que me chama a atenção na arquitetura do sexo são estímulos da diversão. Por todo o país, as fachadas de motéis e casas noturnas reproduzem luzes extravagantes e cores vibrantes, como um convite para o mundo da fantasia, da fuga da realidade, do prazer. E considerando a localização desses equipamentos quase sempre em lugares ermos das grandes cidades, há sempre uma exposição ao risco, mesmo que controlado, como a experiência que eu vivenciei, a montanha-russa do parque de diversões. Tem uma característica muito curiosa na arquitetura de alguns motéis, que é a absoluta extravagância nos exteriores e interiores, em lugares onde a exigência principal é a discrição. O motel mais antigo do Brasil que se tem conhecimento data de 1968, e por décadas uma mesma estética foi reproduzida. A fórmula é quase sempre a mesma: neons ou LEDs, cores intensas e formas simples, como as clássicas camas redondas. As primeiras camas nesse formato datam do Egito Antigo, mas foi na última década de 70 que viraram uma tendência no design de interiores, como um modelo inovador e fora do convencional. E com o rápido crescimento do mercado moteleiro, que ocorre no mesmo período, as camas redondas logo viraram uma marca de sensualidade, do prazer. Mas por quê? Seria uma coincidência lembrar que o círculo é o mesmo que rege o movimento de uma valsa para embalar um casal apaixonado? Foi explorando os códigos do prazer que a arquiteta Luciana Ligeiro, da Rodapé Arquitetura, criou o Nu Motel. Com uma linguagem contemporânea, esse espaço é a afirmação de que lúdico e sexy estão intimamente ligados. Mas o processo de pesquisa da Luciana para criar o Nu Motel foi absolutamente singular. A marca do Nu nasceu depois da arquitetura. Então eu tinha esse desafio de tornar, além de diferente do resto das suítes por aí, ela tinha que ser muito prática para quem estava na operação. Mas além disso, eu queria que ela fosse potencializadora do sexo e ela fosse estimuladora desses desejos. E a primeira palavra que popava muito para mim era o LED. E eu queria usar esse LED de uma forma diferente, que fosse inusitada, mas ao mesmo tempo sempre prática. Para isso, eu me inspirei muito nos artistas visuais americanos Dan Flavin e James Turrell. Eles são dois artistas que usam essas cores RGBs para criar espacialidade ou para criar elementos. O segundo elemento do motel são os glory holes da Nubox. E a gente quis desenhar um jeito que fosse para seios, bocas, orelhas, pés, tem um banco no meio. Então era um elemento que abraçasse as diferentes modalidades do que é o sexo e para todos os corpos, para todas as configurações de afeto. E sobre os espelhos, eu acho que os espelhos também é mais palpável, assim, onde ele é sexualizável, é você se ver, né? Mas aonde colocar esses reflexos fez sempre muito parte, assim. A escolha de materiais é brilhante. Ela explorou a estética do plástico que, além de proteger as paredes do uso intenso, faz uma referência ao látex e ao sexo protegido. As suítes são uma explosão de luzes e cores. Com materiais simples, Luciana revisita o efeito dos clássicos neons presentes nas fachadas dos motéis, aqui em painéis luminosos, revestimentos cerâmicos e cortinas neons. Eu acho que as minhas suítes despertam o sexo de maneiras diferentes, cada uma delas. E isso foi intencional. E essas são as maneiras que eu imaginei enquanto arquiteta e idealizadora. E eu fico imaginando quais são as outras maneiras que as pessoas vivem aqui de fato. E eu tenho certeza que são muitas, e é isso que a gente sempre quis. Existem alguns outros elementos que fazem parte desta fórmula do prazer. Os spas com hidromassagem estão sempre presentes nas suítes mais sofisticadas, e os espelhos, que além de colocar em evidência o objeto central, que é o corpo nu,
reproduzem infinitamente o mesmo espaço, um recurso antigo para a perturbação da realidade. A força de uma arquitetura escultórica e o apelo sensorial são as características que mais me chamam a atenção nas obras do Ryotaki. Ele projetou uma infinidade de obras-primas, mas quero mostrar aqui alguns quartos de hotel projetados pelo mestre. Se utilizando de símbolos atemporais, Rui é genial em seu projeto de reforma e ampliação do hotel Nick Garden em Mairiporã, a 52 km da cidade de São Paulo. Rui se apropria das cores primárias e vibrantes, quase fluorescentes como neons à luz do dia. O lugar já é hipnotizante, mas a arquitetura de Ryotaki assume um exibicionismo que destoa do entorno. Ele projetou alguns chalés para o complexo, uns com planta quadrada e outros com planta circular. E como caixinhas de brinquedo no meio dos 700 mil metros quadrados, despertam o lúdico, a curiosidade, o desejo de interação, um convite a entrar. E é dentro de um deles que um banheiro me chama a atenção. Este banheiro é improvável, surpreendente, e só há basicamente um único recurso aqui, o uso da cor. De uma mesma cor aplicada no piso, paredes e teto. Mas por que o laranja despertou em mim uma inquietação? Na cultura oriental, o laranja é a cor que traz o amor. Na natureza, é a cor do pôr do sol, do fogo. Associamos o laranja à segurança e ao perigo. Os coletes salva-vidas e os cones de trânsito são dessa cor. Nos alimentos, ela desperta o apetite. Segundo a terapia Reiki, o laranja está relacionado ao chakra umbilical. É a cor da alegria, da sexualidade. No Feng Shui, o cristal que está ligado ao chakra sacral, que é o centro de energia sexual e da criatividade, é a cornalina, conhecida por aumentar a vitalidade, a paixão e a confiança, ajudando a liberar os bloqueios emocionais e a despertar o desejo. A cor tem um papel central na sinestesia, funcionando tanto como o sentido que induz a experiência, como o sentido que é experienciado. E na sinestesia ocorre um cruzamento involuntário e automático dos sentidos devido a conexões neurais incomuns no cérebro. E cada cor assume um papel preponderante. O auge da sensualidade da arquitetura do Ryotaki está no Hotel Nick, em São Paulo. A construção é um ícone da arquitetura paulistana. Com uma forma simples, que lembra uma melancia, Rui flerta entre o lúdico e o sensual, é divertido ao mesmo tempo que é forte e impactante. E é também nos interiores que ele resgata algumas sensações que vivia em um parque de diversões. E a maior prova disso é o que ele faz em uma das piscinas do hotel. Rui já projetou em 1988 um parque aquático em São Paulo, o The Waves, mas no Nick ele faz o improvável, insere um tobogã e piscinas neons nas áreas comuns do hotel. Uma sacada de mestre. Eu fui conhecer a maior suíte do hotel. Em 330 metros quadrados, a transparência dos espaços e a exposição do corpo nu atiçam a fantasia e reforçam os códigos do prazer. A banheira está colada à cama, não há nada mais sexy. Os círculos estão em todas as janelas e na cobertura há uma piscina privativa vermelha. Eu conversei com Rodrigo Otaki, filho do mestre, e que hoje carrega também a missão de manter o legado do pai. Eu acho que praticamente tudo na arquitetura do Rui é sexy. Quando tem essas curvas, as cores, eu acho que isso traz uma sensualidade não necessariamente sexual para cidades que, na minha opinião, tornam as cidades mais agradáveis. E isso aparece na arquitetura dele desde o início, né? E eu acho que ele sabia disso também. Ele era uma pessoa muito sexy. E ele ser envolvente fazia com que a arquitetura dele fosse envolvente também, né? E também, junto, vem um lado lúdico. Por exemplo, o Hotel Nick, aquela forma, ela é lúdica? Com certeza é. Né? Mas ela também funciona muito bem como um hotel, funciona muito bem como um objeto urbanístico. E no Hotel Nick, por exemplo, tem
onde tem o bar do andar do térreo, tem uma parede preta, sai do bar e ela faz uma espécie de um lençol. Qual que é aquela função? A função é ser lúdico, ser surpreendente, ser sexy. E aí remete à leveza e uma certa sensualidade também do Aleijadinho, que o Rui estudou muito. Então o sexo não é só na questão estética, é uma questão também do descobrimento da arquitetura, dos detalhes que também vão surgindo. Isso atravessou a arquitetura dele como um todo. A arquitetura também pode ser um parque de diversões. O Unique Garden é um playground de adultos. E eu acho muito bom porque é uma arquitetura que não está mimetizada na natureza, mas dialoga muito bem com a natureza. Né? Isso se dá também com as aberturas que são generosas, né? Os vídeos que vêm as paisagens né? Muito bonitas. Eu sempre que podia ia colocando. Alguns mais, outros menos, isso dependia muito também do cliente. Apesar de que o Rui dobrava muito bem o cliente, porque como eu falei, ele mesmo era muito atraente, ele conseguia dar um show nas reuniões. Então ele conseguia também nos projetos colocar esses elementos que ele considerava fundamentais para ter uma arquitetura de vanguarda, uma arquitetura contemporânea, uma arquitetura com poder de permanência, uma arquitetura surpreendente, inovadora. É inegável que a arquitetura desse hotel gerou um debate importante sobre a relação da cidade com suas construções e a forma como a vanguarda pode coexistir com o contexto urbano. O Hotel Unique não é só um marco na paisagem urbana, ele é sinestésico. Não à toa já foi eleito um dos 100 hotéis mais sexys do mundo. Em essência, a arquitetura é uma linguagem poderosa, que vai além da simples funcionalidade ou estética, moldando nossa realidade física e psicológica através de uma complexa teia de símbolos e referências culturais. Na teoria dos arquétipos de Jung, a ideia central é que a repetição de certos padrões e símbolos em culturas e épocas distintas não é coincidência, mas sim o resultado da existência de um inconsciente coletivo. Investigar o porquê que alguns elementos se repetem na arquitetura do sexo e compreender como eles são capazes de induzir o desejo é reconhecer que a arquitetura nos manipula. E se essa for uma verdade, ser arquiteto é uma responsabilidade gigantesca. No episódio seguinte, eu vou até Minas Gerais. Eu vou investigar quais elementos na arquitetura são capazes de nos silenciar. O que na arquitetura nos desperta a introspecção? O silêncio.